Pessoal, eu me chamo Gabriela, eu sou CSM aqui dentro da Leads to Be, e hoje o nosso assunto ele vai ser abordar mais a parte referente a Black Friday, campanhas que a gente consegue fazer dentro da plataforma, ou até mesmo criação das próprias landing pages, enfim, algumas dicas mesmo que a gente consegue aplicar aqui dentro da plataforma, para que a gente consiga ainda mais gerar receita dentro desse período, né, do mês de novembro, referente a Black Friday. E a parte mais importante, né, de comentar a respeito da própria Black Friday é que vocês precisam ter uma campanha para isso. Vocês precisam ter uma vantagem competitiva, vocês precisam ter um desconto referente a esse mês, enfim. Tudo depende realmente da quantidade de vendas que vocês realizam, até mesmo do próprio ticket médio. Então, clientes que vendem, por exemplo, produtos para varejo, é uma quantidade de vendas muito maior. Então, às vezes, vocês podem separar, por exemplo, um kit em específico, algum produto em específico para realmente, né, dar esse desconto, ou até mesmo não, né? Vai ser uma venda realmente em um modelo SaaS, por exemplo, aí a gente consegue fazer um melhor desconto até o final do mês de novembro para que vocês consigam fechar até mesmo as vendas que estão paradas. Então, não somente aquelas vendas, né, de prospecção outbound em si, mas aquelas que você já conversou com as pessoas, elas já viraram uma oportunidade, ou ainda estão em lead, ainda não sabe exatamente o que quer, já recebeu a apresentação, mas é uma forma de você dar um pontapé realmente e conseguir gerar essa venda o mais rápido possível, nesse período do mês de novembro, né? Então, aqui é importante comentar isso com vocês, por quê? Porque a gente consegue, né, realizar algumas tratativas aqui dentro da plataforma. Só que tudo vai depender do tipo de modelo de negócio que vocês estão tentando atingir. Então, vou pegar um exemplo: lojas de roupa, né, que quer vender diretamente para o consumidor final ali. As lojas de roupa, elas estão mais no Instagram, por exemplo. Então, dentro do Instagram, a gente vai fazer um tráfego pago, a gente vai criar uma landing page para realizar essas conversões. Já se for, por exemplo, o modelo SaaS que a gente está procurando, ou até mesmo, né, vou pegar um exemplo, uma fábrica, talvez enviar pelo LinkedIn, talvez fazer, né, esse tráfego pago pelo próprio LinkedIn, Google, ou até mesmo enviar diretamente, né, automações de e-mail, seja mais interessante. Em relação ao WhatsApp também, acho que cabe também, não sei, restaurantes, por exemplo, enviar uma mensagem de WhatsApp para os restaurantes para que vocês fechem ali um novembro com muitas vendas, né, referente a essa Black Friday. Então, aqui eu vou apresentar a minha tela, né, e vou mostrar algumas funcionalidades que elas podem estar diretamente vinculadas ali à própria Black Friday. Então, conversando um pouquinho mais, está todo mundo conseguindo ver a tela? Perfeito. Bárbara, o seu eu acho que seria muito interessante a gente trabalhar tanto com WhatsApp quanto e-mail, tá bom? Os dois eu acho que seria bem interessante para que a gente trabalhe. Provavelmente, né, ambos ali você tem maior contato com os seus clientes, acredito que o WhatsApp ainda mais. Então, a gente fazer ali, por exemplo, uma campanha referente a isso dentro do próprio WhatsApp, eu acredito que seja mais competitivo. E sobre o que eu estou falando, né, gente? Eu estou falando sobre a gente atingir aquele pessoal que está dentro do pipeline, mas não que está dentro aqui, por exemplo, na parte de prospect, onde a gente ainda está prospectando, mas sim a gente atingir aqueles que estão em oportunidade, que já geraram, por exemplo, né, algum tipo de proposta, ou até mesmo, né, aqueles que são leads mesmo, né, todos os leads que estão ali, atingir todos os leads, por exemplo, não em novos leads, mas aqueles que já estão com uma reunião agendada, por exemplo, enfim. Então, atingir esse pessoal seria muito interessante. E até mesmo, às vezes, atingir aquele pessoal que está perdido, tanto em lead quanto em oportunidade, para a gente conseguir gerar mais receita nesse sentido. Lógico que depende muito do motivo de perda dele também, né? Se o motivo de perda dele é, por exemplo, fechei o CNPJ, não trabalho mais com isso. Não faz sentido a gente tentar atingir esse lead, essa oportunidade perdida. Mas se caso ele colocar, por exemplo, não, eu já fechei com uma concorrência, não gostaria de uma proposta no momento, não é o momento, enfim,
nesses motivos de perda, aí sim faz sentido a gente gerar algum tipo, né, de automação para atingir eles também. E qual que é o ponto aqui, né? Aqui a gente consegue tanto gerar uma landing page referente a essa parte de Black Friday, ou até mesmo uma automação. O que é uma landing page? Uma landing page não é nada mais, nada menos que uma página da web mesmo. É uma página da web que vai conter um formulário de preenchimento. Então, é justamente aquela página quando a gente está rolando no Instagram, rolando no Facebook, enfim, aparece, né, uma publicação, uma publicação paga, e aparece, clique aqui no link da bio e saiba mais, algo nesse sentido. E a gente clica nesse link e a gente é redirecionado para um formulário. Saibam que quando vocês preenchem esse formulário, vocês caem no CRM de alguém. Então você cai na base de dados de alguém para que essa pessoa, né, consiga entrar em contato contigo. Nesse sentido, pessoal, para a criação de landing page, o que eu recomendo? Eu recomendo que quanto menos informação a gente coloca para entrar em contato com esse cliente, mais conversão a gente tem. Digo até por mim mesma, tá? Quanto maior eu vejo que é o formulário, menos vontade eu tenho de preenchê-lo. E isso eu acho que é meio do ser humano mesmo. Então, assim, colocar observações, né, informações mais diretas, até mesmo aquelas que acontecem no próprio preenchimento automático, né, do próprio celular, que muito deles tem, inclusive. Então, ali, nome, telefone, e-mail, nome da empresa. É o suficiente, ou até mesmo, né, algo para a gente selecionar ali, fazer uma múltipla escolha de um formulário. Essa múltipla escolha vai colocar o setor dele, ou até mesmo o produto que ele está interessado, algo mais nesse sentido. Então, aqui a gente vai fazer a criação de landing pages para que a gente consiga, né, prospectar via tráfego pago, mas não necessariamente precisa ser tráfego pago, tá? E para isso eu cito até um cliente meu, tem um cliente meu que ele trabalha com relógio de ponto, e ele trabalha vendendo relógio de ponto mesmo. Então, o pessoal ali que ele está prospectando é mais o pessoal do RH, não necessariamente o decisor em si, mas o pessoal do RH. Então, o que ele fez? Ele criou uma landing page, duas landing pages, na verdade, uma landing page com um formulário e uma outra landing page ele fez uma calculadora de horas. E ele identificou, né, que um dos maiores problemas dentro do RH em si é você possuir uma calculadora de horas. Porque ali você tem uma calculadora de horas, né? Você já coloca ali certinho o valor ganho da pessoa, enfim, a quantidade de horas, enfim, que precisa descontar ou até mesmo que precisa acrescentar, né, no salário dessa pessoa. E ele já vai fazer esse cálculo ali direto para você. Então, ele identificou que no ramo dele, no RH em si, tem muito esse gap. Então, ele tem esse gatilho. Ele sabendo dessa informação, ele criou essas duas landing pages, onde uma, a partir do momento que ele fazia o preenchimento das informações, ele gerava, né? Ele redirecionava essa outra landing page de calculadora de horas, e ele divulgou isso no LinkedIn. E o LinkedIn, né, é o lugar que mais tem o pessoal do RH. Então, ali ele acabou gerando, né, 14 mil leads de maneira orgânica. Por quê? Porque deu um boom na publicação dele. Então, não necessariamente precisa ser algo relacionado a tráfego pago, tá? Mas quando a gente fala muito de Black Friday, a gente fala muito de promoções, a gente fala muito, né, sobre algo mais específico, eu acho interessante que a gente fale também de tráfego pago, principalmente porque a maior parte das vezes eles não vão chamar a atenção muito rápido pela promoção em si, mas sim pela dor que ele causa, né, em você, na empresa como um todo. Como foi esse caso do meu cliente ali que vende relógio ponto. Então, aqui nesse caso, pessoal, a gente vai cadastrar uma landing page voltada a ter as informações desse próprio cliente, né, desse próprio lead. Então, aqui eu vou clicar em mais nova página. Aqui a gente tem a opção tanto de colocar um código HTML ou até mesmo o editor da própria Leads2B, que é muito tranquilo, é muito simples da gente fazer o cadastro, né, da nossa landing page, onde eu vou colocar ele. O código HTML vai ser para você que tem uma equipe de marketing que vai fazer esse HTML diretamente, né, não sei, no Photoshop, enfim, que vai gerar esse código ali certinho para que vocês incluam aqui. Mas aqui o editor da Leads2B é para quem não tem, né, essa parte de marketing. E aqui a gente já traz alguns modelos
para vocês utilizarem. Ah, Gabi, eu não gostaria de utilizar um modelo, eu quero utilizar ali, eu quero iniciar uma nova página do zero. Não tem problema também, a gente também consegue iniciar uma nova página do zero aqui, tá? E aqui eu vou selecionar essa de Black Friday mesmo, somente pelo tema, né? Mas saibam que a gente possui ali 17 modelos que vocês conseguem escolher entre eles. Então eu vou selecionar esse. Aqui o nome da página vai ser o nome que está aparecendo lá em cima para vocês. Provavelmente para vocês ele está aparecendo na aba ali Click Meeting, Leads to Be ou Leads to Be Click Meeting. Para mim aparece um pouquinho diferente. Mas é o nome da página lá em cima que aparece. Então aqui eu vou colocar um teste só. A descrição ela é opcional, tá? Mas seria interessante a gente colocar a descrição justamente para saber exatamente qual é a campanha que aconteceu, né, referente a essa landing page em específico. O complemento ele vai aparecer na URL, então eu vou colocar aqui um complemento de teste, e essa vai ser a URL que a gente vai acessar a nossa página. Clicando no confirmar, aqui ele já trouxe a nossa página de Black Friday, onde aqui a gente consegue ir editando ela conforme a necessidade. Então, Gabi, eu não quero o fundo dela assim, eu quero o fundo dela branco, por exemplo, ou vermelho, né? A gente consegue ir trocando todas essas informações aqui. Ou até mesmo, Gabi, eu quero aqui que essas ofertas de Black Friday elas tenham um botão aqui no meu site, ou diretamente em um catálogo que eu cadastrei aqui, referente a essa venda, né? Referente a essa campanha em si da Black Friday. Vocês conseguem colocar o URL aqui. E aqui ele é bem tranquilo da gente mexer, tá bom, pessoal? É lógico, aqui a gente tem um modelo aqui de um PS, não sei qual PS é esse, mas aqui basicamente a gente consegue ir editando tudo isso, tá? E é interessante falar que a gente não precisa também utilizar um modelo assim, tá? Vocês podem colocar, por exemplo, somente um formulário mesmo simples. Mas a parte mais importante, né, seria de fato o formulário. Então aqui a gente, em conteúdo, a gente consegue arrastar o formulário. E o que eu recomendaria, tá bom, pessoal? Que o formulário, ele tenha tanto no início, quanto até mesmo no fim. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tá muito animada, então ela viu ali a tua publicação, enfim, ela já bate aqui o olho direto e já preenche o formulário. E existem algumas outras pessoas que elas precisam ver o conteúdo que elas precisam ver o conteúdo da página para daí sim, né, fazer a conversão ali, para fazer o preenchimento das informações. Então, às vezes, seria interessante a gente fazer um no início e também um no fim. Uma dica que eu dou aqui para vocês, colocar 2 formulários. Um outro ponto aqui é sobre as informações. Só deixa eu mudar a cor do texto aqui para aparecer. Então, nome, telefone e e-mail, ele está aparecendo aqui. Mas a gente consegue adicionar novos campos. Então, ele vai adicionar como um campo adicional mesmo. A gente vai editar o nome dele. A gente pode colocar, por exemplo, segmento. Aqui a gente consegue editar. Inclusive, não somente colocar como texto, tá? Ele vai aparecer também aqui como múltipla escolha, como uma data, um e-mail, né, um número, uma única escolha. A lista suspensa, que é muito utilizada, principalmente na escolha aqui um produto, ou até mesmo múltipla escolha nesse caso. Então, aqui seria muito interessante que a gente colocasse uma maneira mais tranquila e mais fácil realmente dele converter. E aqui a gente consegue colocar se ele vai ser obrigatório ou se vai ser somente leitura, assim como também o texto que aparece ali atrás. Vocês percebem aqui que ele está clique em editar para alterar o tipo de campo. Aqui, então, a gente coloca assim, ó, insira o seu segmento de mercado, por exemplo. E aqui ele já vai aparecer, insira seu segmento de mercado. Como eu comentei com vocês, é importante, né, que a gente coloque o mínimo de informação possível para o preenchimento. Se a gente vê um formulário muito grande, a gente acaba não preenchendo ele de fato. E outra situação, outro caso que faz, né, que o lead ele não faça o preenchimento desse formulário,
é inserção, né, do site, é inserção de algum tipo de redirecionamento. Então aqui, por exemplo, a gente tem baixe nosso aplicativo e ganhe o frete grátis, por exemplo. Isso daqui ele acaba redirecionando, mesmo que seja, né, diretamente para vendas, mas ele acaba redirecionando a outro local. E o que normalmente eu até mesmo, Gabriela, faço? Quando eu vejo um botão de WhatsApp, quando eu vejo um botão de Instagram, enfim, dentro de uma landing page, eu acabo clicando nesse botão, eu não mando o WhatsApp, eu não mando uma mensagem no Instagram e não preencho o formulário. Então, assim, eu sempre recomendo que vocês coloquem, né, na página de agradecimento. Então, quando ele for realmente para a página de agradecimento, aí sim a gente consegue colocar ali todas as redes sociais para que ele acesse as redes sociais. Mas lembrando que o objetivo aqui é única e exclusivamente que essas informações elas apareçam depois para vocês, tá? Então aqui a gente vai fazer a edição, né, de toda a landing page. Clicando no continuar, ele já vai aparecer a configuração dela interna. O que eu digo sobre configuração interna? A configuração interna, ela vai falar para onde ele vai. Então, para onde vai essa landing page? Essa landing page, ela vai para lead, mas qual funil de lead, qual etapa de lead? Ou ela vai diretamente para a oportunidade? Qual que seria a diferença entre uma e outra, né? Alguns clientes meus colocam para elas irem diretamente para a oportunidade quando é para realizar um orçamento direto. Então, tem muito cliente meu que acaba criando uma landing page com um formulário de conversão maior, porque realmente é para realizar o orçamento. Então, ele de fato, ele precisa de maiores informações, ele precisa de mais conteúdo ali, né? Então, aqui a gente consegue colocar diretamente em oportunidades, para que daí o vendedor, né, entre em contato direto com essa oportunidade. Diferente do lead. O lead ele só quer um primeiro contato, ele vai passar pelo processo de qualificação, porque acontece bastante, né, pessoal? Curioso acontece bastante. Curioso preenche o formulário para entender o que é, enfim, mas ele não é apto realmente para fechar com vocês. Então, Gabi, para mim e para ele fechar aqui comigo, ele precisa necessariamente possuir, por exemplo, um CNPJ, ele não pode ser CPF, ele precisa ser necessariamente, não sei, uma empresa que necessita dos meus serviços, né? Eu faço, enfim, serviços de facilities, por exemplo, como jardinagem, ele precisa ter um local físico realmente para que eu atue dentro desse local físico, enfim. Então, aqui a gente consegue pensar, né, na maneira de conversão e até mesmo na própria qualificação que a gente vai fazer depois. Então, criar o formulário de conversão, para onde ele vai cair, para qual usuário ele vai cair também, então qual é o usuário que ele vai, ou até mesmo um roteador automático. O roteador automático, acredito que todo mundo aqui saiba, né? Mas o roteador automático ele vai distribuir automaticamente entre todos os vendedores, todos os SDRs que estão ali presentes. Então, a primeira conversão vai cair para Maria, a segunda conversão vai cair para o João, a terceira para o José, a quinta para a Ana e assim por diante. Então, aqui a gente consegue, né, colocar um roteador automático para que todos eles tenham o mesmo volume ali de leads vinculados a eles. Aqui é a origem do lead, então é muito importante que vocês coloquem a origem do lead. Por quê? Porque aqui vocês vão conseguir metrificar exatamente quanto cada um está tendo de conversão. A maioria dos meus clientes, eles fazem de 2 a 3 criativos, tá? Então, um criativo ele vai ser um carrossel no Instagram, o outro vai ser um vídeo no TikTok, um outro vai ser um post no LinkedIn, enfim. E ele precisa entender qual desses ele está tendo mais retorno, qual desses está gerando mais conversões, né? Enfim. Então, por isso que ele vai duplicando todas essas landing pages, mesmo que seja a mesma landing page, elas vão ter origens diferentes, né? Para que a gente consiga entender de fato qual que está vindo mais conversão, qual que está convertendo mais. E as ações do formulário. Em relação às ações do formulário, deixa eu selecionar aqui. Em relação às ações do formulário, a gente tem nenhuma ação, que é o que eu não recomendo de maneira nenhuma. Então, quando a gente preenche, né, um formulário, a gente espera que venha uma mensagem de agradecimento, a gente espera que venha um redirecionamento, ou até mesmo, né, um redirecionamento nem que seja para a própria landing page, que a gente mesmo cadastrou, só que sem o formulário, por exemplo, algo nesse sentido.
Então, aqui nenhuma ação, o que que eu normalmente vejo? Ele preenche mais umas 5 vezes esse mesmo formulário. Realmente, o cliente que ele quer, né, a empresa que quer, vai de fato preencher várias vezes, porque ele não vai receber nenhum tipo de retorno em relação a isso. Então, aqui nenhuma ação é o único que eu não recomendaria. O redirecionamento para uma página externa, então, Gabi, eu quero colocar aqui o redirecionamento para o próprio WhatsApp. Tem como, tem muito cliente que faz isso, inclusive. Eu quero colocar o redirecionamento para o meu site, eu quero colocar o redirecionamento, enfim, X. Aqui vocês conseguem colocar. Ou até mesmo redirecionar para outra landing page, que é normalmente que eu indico. Porque aqui o redirecionamento para landing page vai ser uma landing page de agradecimento. Então, aqui vocês vão duplicar, por exemplo, uma landing page de Black Friday, ter a mesma carinha dela, o mesmo design mesmo, né? E aqui vocês só vão colocar realmente a mensagem de obrigada e embaixo dessa mensagem mais informações sobre o produto, sobre o serviço, enfim, sobre aquilo que vocês estão divulgando. E aqui embaixo a gente tem o WhatsApp, o botão de WhatsApp. O botão de WhatsApp ele vai aparecer igualzinho aparece aqui, ó, pra gente, o botão do chat. Então ele vai aparecer exatamente igual, tá? Só que é o botão de WhatsApp, no caso. Aqui eu não recomendaria que vocês incluíssem esse botão se caso ele tenha um formulário, justamente por aquele caso que eu comentei com vocês. Muitas das pessoas, elas acabam fazendo preenchimento, né? Não fazendo preenchimento, no caso, né, do formulário, para clicar no botão de WhatsApp e acabar nem mandando mensagem. Ou até mesmo manda, mas não responde depois, enfim. E a pessoa não sabe nem o nome dessa pessoa que precisa entrar em contato. Por isso que eu não recomendaria da gente colocar o botão de WhatsApp em alguma página que tenha formulário, e sim, né, em uma página de agradecimento, enfim, tudo isso ali a gente consegue colocar. Se caso vocês trabalhem com Google Analytics e Tag Manager também, vocês conseguem colocar para que vocês vejam diretamente as conversões lá no Google. Então, aqui a gente consegue ver todas essas conversões diretamente por lá. Só lembrando que para a gente ter essas conversões diretamente no Google, a gente precisa ter o Tag Manager e também precisa ter o domínio próprio. Aqui a Leads2B, ela fornece, tá bom, o subdomínio l2b.page para vocês, mas aqui vocês precisam ter o domínio próprio para vínculo, né, diretamente para publicar essa página. Ficou alguma dúvida em relação à própria landing page? Eu vou ativar ela aqui e finalizar, para vocês verem como ela fica. Então, tá aqui a landing page, realmente é um site, tá? O agente até apareceu aqui. Então, aqui eu não tinha colocado nenhuma informação, né? Então, produto, serviço, enfim. E aqui o que eu tinha colocado do insira os segmentos de mercado, por exemplo. Então, é isso, tá, pessoal? Aqui a gente cadastrou uma landing page. O que normalmente acontece quando a gente, como consumidor, né, preenche uma landing page? A gente recebe um e-mail de agradecimento também. Não somente a página em si, mas a gente também recebe um e-mail de agradecimento, ou até mesmo uma mensagem de WhatsApp, dependendo, né, se ele tem realmente o telefone ali ou não, e depende também muito do segmento de mercado de cada um deles. E para isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre automação. Mas antes, eu vou mostrar só para vocês aqui nessa barrinha, em marketing, que a gente consegue fazer o lead tracking também. Então, eu fiz o clique lá agora, né, da página. Esse daqui foi o que a gente clicou, no caso. Então, já apareceu aqui para a gente, tá bom? Se caso tivesse vinculado, por exemplo, com o Google Tag Manager e o Analytics, todos os UTMs iriam aparecer aqui também. E aqui vocês conseguem também fazer a exportação, até mesmo o tracking e a conversão de todas as páginas ali de landing page que vocês possuem ativas. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Perfeito. E aqui agora falando um pouquinho mais sobre as automações agora. Então eu vou clicar aqui em automações. A gente possui alguns modelos de mensagens, né, dentro da própria plataforma, de automação dentro da plataforma. Quais seriam interessantes para que a gente realize uma campanha de Black Friday? Campanha de e-mail, lógico, né? E a nutrição de leads. Tudo depende do que a gente precisa, tá, gente? Vou dar o exemplo. Gabi, eu somente preciso enviar para aqueles que ainda estão ativos, por exemplo,
dentro da parte de oportunidade. Só que a partir do momento que ele vira, né, um pós-venda mesmo, depois que a gente ganha essa oportunidade, a gente não vai enviar mais esses e-mails. Aí eu recomendaria que vocês realizassem separados os envios de e-mail pela campanha de e-mail, tá? Que é bem simples, a gente só selecionaria a segmentação, o envio de e-mail e ela finalizaria. Então, toda vez que a gente quer mandar um e-mail, a gente criaria uma campanha de e-mail alterando o e-mail que a gente vai enviar. Eu já vou mostrar também em relação ao template de e-mail. E a nutrição de leads, ele vai ser um combo de envios. Então, aqui, pessoal, o que eu recomendaria que vocês fizessem? Que vocês planejassem o mês de novembro. Então, hoje, dia 4, até o dia 29, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui no calendário, até o dia 28. E até o dia 28, eu vou fazer essa campanha. E independente se ele tiver já ganho ou não, se ele tiver no pós-venda, se ele já for cliente ou não, ele vai receber esses e-mails, ele vai receber essa comunicação. Então, aqui a gente poderia, por exemplo, colocar a nutrição de lead. Eu vou selecionar aqui a nutrição de lead, eu vou colocar aqui a nova jornada, Black Friday. Vou criar essa jornada. E aqui a gente começa, né, a moldar a nossa campanha. Lembrando que a gente precisa moldar de acordo com o que a gente entenda que realmente ela vai enviar esses e-mails, que realmente ela vai fazer esse envio de e-mail ou até mesmo de WhatsApp, se você possui no teu plano, né? Lembrando que o WhatsApp a gente também consegue fazer automações aqui, se caso vocês possuam o WhatsApp no plano de vocês, de adicional. Então, aqui a gente consegue enviar e-mails ou até mesmo WhatsApp, pensando realmente no mês como um todo. Então, Gabi, no mês como um todo, eu vou enviar um e-mail e um WhatsApp toda terça e toda quinta, por exemplo. Então, hoje seria um envio. Então, toda terça e toda quinta eu vou enviar um e-mail e um WhatsApp. Um e-mail e um WhatsApp. Um e-mail e um WhatsApp. Aqui contando, né, a gente vai ter aqui 4 semanas, no caso. Nessas 4 semanas, a gente consegue fazer o planejamento de tudo aquilo que a gente vai enviar. Então, já cadastrar todos os modelos de e-mail, cadastrar todos os templates de WhatsApp, pensar no último dia quantos e-mails e quais são os e-mails que a gente de fato vai fazer esse envio. Então, aqui, pessoal, a gente já começa a planejar o nosso mês, tá? E aqui a gente vai conseguir fazer aqui a segmentação. Então, a segmentação ela é uma parte muito importante, por quê? A gente vai selecionar para quem a gente vai enviar. Então, vamos pensar ali no futuro, né? Se realmente a gente vai querer enviar para o pessoal que está em negociação, está realmente trancado na negociação, ou para o pessoal que está em lead, está conhecendo a plataforma. Nesse caso, eu vou selecionar aqui a oportunidade e ao invés de eu selecionar uma lista disponível, que é uma lista fixa, né? Eu vou criar uma segmentação aqui embaixo. Criando a segmentação, eu posso falar, Gabi, eu quero enviar para todos aqueles que estão no funil de pipeline de vendas, que estão ativos, por exemplo, né? Então, todos aqueles que estão ativos, que ainda estão ali no nosso funil de oportunidades. Eu quero enviar para todos aqueles que têm a tag tal, o estado tal, enfim, aqui a gente consegue daí realmente abrir esse espaço, tá? Mas a gente também consegue enviar para aqueles que estão com o status perdido, por exemplo. Nada impede, né, que a gente envie para os perdidos. E até mesmo escolha aqui o motivo de perda deles. Então, aqueles que estão, por exemplo, sem interesse, ou até mesmo aqueles que acharam caro, porque os que acharam caro eu acho que faz muito sentido, né? Principalmente pensando, né, na Black Friday como um todo. Então, todos aqueles que acharam caro, que estão perdidos também. Então, aqui a gente consegue colocar várias condições para que eles apareçam, né, na nossa segmentação e que sejam impactados pela nossa Black Friday. Não faria sentido, por exemplo, a gente colocar um cliente que falou que encerrou o CNPJ, por exemplo. Então, aqui a gente colocou aqueles que estão sem interesse e aqueles que acharam caro.
assim, eu acho que é bem tranquilo também essa parte. Selecionei o funil, selecionei o status, somente para dar aquele pontapé mesmo para o pessoal que ainda não fechou. E vou salvar esse filtro. Vou colocar aqui Black Friday oportunidades. Perfeito. Essa flagzinha, ela faz com que todos os negócios da lista apareçam lá. Só que ela não vai validar, tá? Ela não vai fazer nenhum tipo de validação, nem de e-mail e nem de telefone. Então, nem quando a gente envia, por exemplo, né, por WhatsApp ou até mesmo e-mail, é importante sempre falar que quando a segmentação, a nossa jornada de automação, ela for externa, ou seja, eu vou enviar e-mail, eu vou enviar WhatsApp, nunca cliquem nessa opção, porque senão vocês vão acabar gastando o crédito de vocês, né, de automação, de workflow mesmo, por algo que não precisa, tá bom, pessoal? Então, assim, sempre desmarca essa opção. Em quais casos a gente vai, de fato, utilizar essa automação, essa flag, no caso? Para caso de processo. Então, Gabi, a partir do momento eu preciso criar uma atividade aqui, automatizar uma atividade depois de 3 dias que ele já está em determinada etapa. Movimentar ele para follow-up quando ele não responde a minha proposta. Movimentar ele automaticamente, cadastrar uma tag, atribuir o negócio, enfim, tudo isso que é algo interno, que é algo relacionado a processo, aí sim a gente marcaria essa opção, porque de fato todos os negócios da lista vão participar e não é algo externo, tá? Então aqui eu vou salvar e aqui a gente já criou a nossa segmentação. Levando em consideração que todos vão receber essa comunicação, a gente vai montar ela e moldar ela de acordo com o que a gente ache necessário. E aqui eu até mesmo dou algumas dicas para vocês, tá? Envio de e-mail, pessoal, só é bom quando ele é de terça a quinta, tá? Não enviem e-mail na segunda-feira e nem na sexta-feira. Na sexta-feira, muitas pessoas acabam nem trabalhando direito porque realmente estão animadas para o final de semana. E na segunda-feira eles estão resolvendo tudo o que aconteceu na sexta-feira. Então, assim, como dica mesmo, tá? E-mail marketing, e-mail relacionado a vendas do que a gente quer vender, a gente envia de terça a quinta. Porque de terça a quinta que eles vão ver. Incluso quarta, né? De terça a quinta. Já o WhatsApp, ele foge um pouquinho dessa regra. Por quê? Porque aqui você está toda hora com o celular na mão, você vai responder, você vai conversar com essa pessoa, enfim. Aí foge um pouco da regra, a gente pode enviar de segunda a sexta ali mesmo. Mas o e-mail em si, principalmente mais e-mail marketing mesmo, né? Não digo mais em relação a cold e-mail, mas e-mail marketing, eles não têm o devido valor realmente nesses 2 dias da semana. Então, eu recomendo sempre que de terça a quinta, tá bom? E aqui, pessoal, é interessante falar para vocês que aqui a gente consegue incluir esses e-mails e, inclusive, né, retirar segunda e sexta, colocar de terça a quinta, incluindo o template desse e-mail. Eu já vou mostrar exatamente como que a gente vai marcar realmente esse template de e-mail aqui, a gente vai incluir esse template de e-mail, mas é muito parecido, é quase exatamente igual, tá? Como a gente coloca ali a landing page, como eu mostrei a landing page para vocês. Então, aqui a gente vai selecionar a landing page, o template de e-mail. O assunto ele já puxa diretamente. O nome do remetente, a gente consegue colocar uma variável, tá? Então, ele vai puxar um nome. No meu caso, puxaria Gabriela, por exemplo. Mas quem fosse o responsável, vou pensar que o João, ele é o responsável por esse card. Então, vai puxar o nome do João como remetente, como se fosse o João enviando esse e-mail. Aqui a gente vai marcar o prefixo dinâmico, se caso a gente queira puxar nome, ponto, sobrenome, e selecionar o domínio. Aqui eu estou numa base teste, tá bom, pessoal? Ele não vai ter nenhum domínio vinculado a ele. Mas é muito importante que vocês tenham um domínio vinculado para fazer esse tipo de comunicação, tá? Eu não recomendo para ninguém que enviem pelo e-mail sincronizado. Por quê? Porque o e-mail sincronizado é o e-mail que vocês possuem mesmo, é o e-mail que vocês utilizam no dia a dia de vocês. E não é que a gente não pode enviar, mas é que o envio dele, ele conta com no máximo 100 envios por dia. E eu não gostaria que vocês enviassem somente 100 por dia. Eu queria que vocês enviassem muito mais. Então aqui
ele acaba caindo o e-mail de vocês se a gente ultrapassa isso. E sem, eu tô contando assim, pessoal, com ele estourando, tá? Com ele estourando mesmo. Então, aqui eu recomendaria que a gente tivesse, né, um domínio próprio para isso, próprio para esse tipo de comunicação. Ah, Gabi, mas aqui eu quero mandar uma comunicação para os meus clientes. Eu tenho uma base de 20 clientes, por exemplo, eu tenho uma base da minha carteira mesmo, né, de clientes. Eu queria enviar uma comunicação somente para eles. É possível? Daí, tudo bem, tá bom, pessoal? Daí não tem problema. É uma pessoa que de fato vai te responder, que não é um e-mail marketing mesmo, né, que a gente vai utilizar como cold e-mail. Então, é como se você mesmo tivesse parado um tempo e tivesse, né, digitado esse e-mail mesmo para essa pessoa e enviado. Então, aqui, aí sim, eu recomendaria que a gente utilizasse o e-mail sincronizado. No sentido de uma Black Friday, como a gente vai enviar mais algo referente a marketing, aí não, eu recomendaria que vocês tivessem o domínio de vocês ali mesmo. Clicando aqui, ele vai ter um artigo que, inclusive, está atualizadíssimo, tá bom? Referente ao domínio. Então, quais são os domínios, como a gente gera os domínios, como que a gente coloca os domínios do nosso provedor. Então, podem dar uma olhadinha ali certinho como que a gente vai fazer o cadastro do domínio e de subdomínio da Leads2B. Dias e horários, né? Pessoal, ninguém gosta de receber e-mail ou até mesmo mensagem de WhatsApp 4 horas da manhã de uma terça-feira, né? Então, assim, colocar dias e horários ali comerciais sempre, tá? Para que realmente a gente não receba nenhum tipo de avaliação negativa em relação a isso. Então, aqui sempre colocar das 9 às 6. Opa, das 9 às 6. Aqui eu até recomendo para vocês copiarem e irem colando, tá? Fica bem mais fácil, eu acredito que fica mais fácil. Vou salvar aqui, beleza, salvei, o e-mail está configurado ali. Envio de WhatsApp, mesma coisa. Só que o envio de WhatsApp, eu vou enviar ele de segunda a sexta. Então, eu vou retirar aqui, vou colocar aqui também horários comerciais também, tá? Selecionando o modelo de mensagem aqui. Só que aqui ele vai dar uma espera de um dia entre um e outro. É lógico, né, pessoal? A gente precisa fazer esse cálculo depois, tá? Então, quando vai começar, de fato, a nossa campanha, quando ela vai finalizar. E aqui eu coloquei a espera de um dia, envio um e-mail, espera mais 2 dias, envio um outro e-mail, e aqui vocês vão fazer o cálculo mesmo, tá? Vamos calcular quantos e-mails, quantas mensagens de WhatsApp a gente vai fazer o envio em massa, porque precisa estar tudo pronto já. Essa é a hora da gente começar, tem que ser bem no início mesmo, às vezes até antes, tá bom, pessoal? É lá em outubro, setembro, a gente já pensar ali nas campanhas de Black Friday que a gente vai fazer, porque é uma semana boa, né? Principalmente para quem trabalha ali com segmento de varejo, né? Faz ali a distribuição de produtos, enfim. Então, assim, é um período muito bom ali para que a gente utilize ele como vantagem competitiva mesmo para a gente. É interessante que a gente consegue agendar esse encerramento, então aqui a gente colocaria que ele vai ficar ativo até o dia 30, ou seja, até o domingo. Quando a gente fala principalmente, né, de e-commerce, enfim, mais relacionado a esse nicho, é interessante que a gente já agende esse encerramento, porque sim, ele pode acontecer até nos finais de semana, essas vendas, né? Dependendo também do time comercial ali que você possui, também pode acontecer até durante o final de semana. Então, aqui a gente vai agendar ali até o dia 30. Salvar o rascunho, eu não vou conseguir fazer a publicação, porque ele tem muita coisa pendente, tá bom? Mas daí vocês vão publicar ele aqui e a jornada vai começar a disparar. Então, a gente vai começar a disparar todos esses e-mails e eles vão começar a ser impactados por ele. É lógico, né, pessoal? Eu peço que vocês entrem depois nas estatísticas de e-mail de cada um deles e verifiquem as estatísticas. Tem muito cliente meu que fala assim, Gabi, mas não teve nenhum tipo de conversão, não converteu. Mas aqui, gente, às vezes a gente vai ver as estatísticas e ele aparece a contagem. Ele aparece a contagem de quantas vezes a pessoa abriu o teu e-mail. E às vezes a pessoa abriu o teu e-mail 10 vezes. Então, assim, será que não vale a pena, mesmo que ela não tenha de fato respondido esse e-mail, porque ela achou de fato que era um e-mail marketing que não ia ninguém ver, por exemplo, ligar para uma pessoa, mandar um outro e-mail um pouquinho mais específico de fato para ela? Ele vai aparecer tanto isso, ele vai aparecer tanto a contagem, né, de quantas vezes ela clicou no botão dos e-mails, ele vai aparecer quantas vezes ela respondeu, né, se ela respondeu também. E lembrando que aquele domínio,
que eu pedi para que vocês tenham ele cadastrado para fazer esse tipo de envio de informação, esse domínio ele de fato não existe, tá? Ele não existe. Só que a gente consegue ter a visualização de todo o histórico dentro de cada um dos cards. E aqui dentro, em minha conta, vocês também conseguem ativar as notificações quando houver a resposta de um e-mail via automação. Então, vocês vão receber um e-mail no e-mail principal de vocês, tá? Que está cadastrado aqui dentro da plataforma, referente a essa resposta da automação. Então, aqui daí vocês já tiram realmente esse peso de, eu preciso ficar lá conferindo toda vez que se realmente ele vai, né, apresentar ali para mim, se realmente eles responderam um e-mail via automação. Não, coloca para enviar um e-mail, esse e-mail já aparece ali para você certinho, você consegue já visualizar e já consegue responder esse mesmo cliente. Até mesmo pela própria plataforma. Aqui ele vai aparecer como um sininho mesmo, né? Aqui nas notificações vai aparecer o botãozinho ali em vermelho, para que a gente veja todas as notificações ali. E, pessoal, no resumo, é isso, tá? A gente consegue utilizar esse período de Black Friday mesmo, né, como um engajamento das vendas. Então, peguem todos aqueles clientes lá que disseram não por algum motivo, ou até mesmo aqueles que ainda estão precisando realmente de um empurrãozinho para que realmente, de fato, ele compre, e utilizem até final do mês, para que vocês tenham isso como vantagem competitiva, é lógico, né? Para que vocês consigam vender e realmente, né, ter mais vendas durante esse período. Eu espero que vocês tenham gostado do treinamento. Às 2h a gente vai estar aí novamente falando sobre o mesmo tema, tá? Se caso você perdeu o início ou até mesmo gostaria de ver novamente o treinamento, saiba que ele vai estar disponível ali 2h para vocês também, certo? Se caso tenha ficado alguma dúvida, pode enviar ali diretamente no chat, tá bom? E eu já vou respondendo. Tem como enviar sim, Marcos, por e-mail. Me manda teu e-mail aqui rapidinho. Perfeito, já vou pedir para o time, tá bom? Fazer um envio ali para você. E de qualquer maneira, pessoal, saibam, né, que a gente está disponível ali às 2h também. Eu mesma vou fazer o treinamento, tá? Se caso vocês queiram participar, é só se inscrever e vocês vão receber o link assim como vocês receberam o link agora. Muito obrigada pela participação, tá bom? E qualquer coisa é só avisar a gente.